Paradoxologia, página 22. Poderia expandir o paradoxo de a mulher ser minoria, embora em maior número? Esse paradoxo é o professor Valdo que gosta de falar, né? Então, se for ver, a população feminina é maior do que a masculina, mas em termos de direitos, em termos assim de espaço, de condições de vida, a mulher ainda fica muito muito restrita, né? O professor Lodge estava perguntando sobre a questão da mulher na África, né? Nossa, a condição da mulher na África, na maioria dos países, é deplorável, né? Ainda tem infibulação, tem países que têm 100% das mulheres passam por infibulação. Então não é 50%, é 100%, entendeu? Então, quer dizer, é uma condição muito precária, né? E não é assim, você vai para o centro cirúrgico e toma anestesia geral, não. É o facão, é o caco de vidro, né? Aquilo muitas vezes infecciona, a mulher morre, pega uma infecção generalizada. E elas fazem isso para se casar, né? Porque se não fizer, não é uma boa candidata a casamento. E você tem também, até dentro das próprias religiões, a questão da mulher sempre como uma condição mais submissa, né? E, por exemplo, se a gente pegar, não é só, mas a questão islâmica, onde tem o véu, e aqueles mais radicais, até falam que isso não é questão islâmica, depende da cultura de tal lugar, mas não importa, está sempre associado, não é, com a questão religiosa. Tanto é que muita Niqab, mulher... por exemplo, que tampa tudo, Sim. Né? Muitas mulheres que passam por violência doméstica, elas mesmas não querem reportar, né? Às vezes elas têm todo o apoio do entorno. Eu já conheci mulher que assim, estava no meio de gente do tráfico, e ela tinha o apoio de muita gente para ela sair daquela situação, mas... Então, mas até isso tudo que você está trazendo, você falou da questão da infibulação, né? Mas já começa que aquilo é absorvido culturalmente e as próprias mulheres querem que seja feito isso com as filhas. Então, isso também tem que ser abordado. Quem faz mais força são as próprias mães. A gente vê, claro, guardadas as proporções, mas, por exemplo, vamos pegar aqui o Brasil, né? Se um menino ele tem várias namoradas, é motivo de orgulho, inclusive para a mãe. Mas se a menina tem, aquilo obviamente é rechaçado. Não que a menina tenha que ter também, pronto. Mas é interessante como as próprias mulheres veem isso. Tem uma avaliação quando é para menino e tem outra avaliação para quando é menina, né? Reforçando a estrutura machista da sociedade. Às vezes quem é mais machista são as próprias mulheres. São as próprias mulheres. Então a gente vai ver, eu tenho uma matéria que saiu, acho que foi na Folha de São Paulo, né? E por ocasião que estava vendo toda aquela confusão na França sobre o uso do véu e a proibição do uso de símbolos religiosos nas escolas e também em banco, ou tirar a carteira, né, de identidade com véu, não adianta para nada. E aí, mulheres com niqab, quer dizer, aquele fechadão mesmo, que você não vê nem o olho, fazendo protesto em Londres. Quer dizer, elas protestando a favor do véu. Então, é o que o Pierre Bourdieu, né, aquele sociólogo, falava da violência simbólica. O máximo da violência simbólica é quando a vítima defende os valores do algoz. Não precisa o algoz defender, porque a própria vítima está defendendo. Lavagem cerebral aí que entra, né? Justamente. Lavagem cerebral, paracerebral. Você queria falar? No microfone. Em relação a esse paradoxo, né, paradoxo de a mulher ser a minoria, embora tenha em maior número, e os vários exemplos que vocês colocaram das várias culturas, que independente da cultura, a mulher tem um papel submisso, mais submisso, né? Um papel. Só que a consciência não tem sexo. Então, qual seria os atributos do soma, do ginossoma, que é específico, que leva a consciência a se comportar, ter um comportamento diferente, sabe, em relação à sua manifestação? Isso é uma coisa que me chama a atenção. Você poderia falar alguma coisa? Não é a questão hormonal, que afeta diretamente a questão emocional. Então, se mulher não trabalhar um pouco com mental somática, ela fica totalmente emoção. Né? Isso daí, eu vejo assim, por exemplo, no meu caso, tá? Minha mãe era uma profissional, minha mãe fez faculdade,
tudo mais, né? Assim, a minha tia também. Então, quer dizer, eu nasci numa família que tinham mulheres que se emanciparam, que estudaram, mas se deixar a minha tendência genética oriental, minha tendência paragenética, que já passa por religião, coisas de maior submissão, se deixar, se eu não estudasse mais, se eu não investisse mais nessa parte intelectual, nossa, eu seria essas mulheres totalmente, puramente emocionais, entendeu? Então, isso eu já vi até o professor Valdo falar, que ele acha curioso, né? Quando ele viajava muito, ele notava, assim, que quando os maridos saíam de perto das mulheres, o quanto que as mulheres ficavam afetadas. Então, ele começou a identificar nisso uma reação feminina, e que ele acha que isso é uma questão hormonal. Que até essa condição, assim, da mulher estar num local diferente, quando ela fica totalmente sozinha, ela começa a reagir mal, sabe? Se ela está acostumada a ter alguma companhia, né? Um acréscimo nisso que ela trouxe, além do que a Kátia está colocando, envolve o que a gente estava comentando antes, que é da mesologia, né? Quando fala de infibulação, quando fala do niqab, isso não é simplesmente um aspecto genético ou biológico, mas um aspecto cultural, que aí vem com a pessoa, a consciência não tem sexo, mas ela renasce naquele contexto, e aí tem toda uma condição, as circunstâncias que a mesologia podem acabar engolindo a pessoa. Né? Então isso tudo tem que ficar atento. Mas eu vejo assim, então, por exemplo, quando eu fui para o Japão, se eu tivesse nascido no Japão, teria sido assim uma perdição, entendeu? Porque esse aspecto da mesologia, o holopensene, e tudo mais, reforçaria muito mais alguns traços que eu tenho. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Eu nasci numa família de mulheres mais independentes, mais brabas, tudo mais, mas mesmo assim, se eu não cuidar, eu volto para aquele padrão, entendeu? É interessante ver. Porque também vem muitas vidas aí, né? Tem influência paragenética, mas aí casa com a questão mesológica, né?